Meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, desejo a paz de Jesus e a mansidão de Nossa Senhora sobre cada um de vocês que caminham comigo aqui pelo canal. Muito obrigada pelos irmãos novos que chegaram aqui no canal, se inscreveram. Eu tive a oportunidade de pedir a 2 grupos que encaminhassem os meus vídeos, que pedissem para os seus conhecidos, familiares e amigos se inscreverem para ajudarem o canal caminhar e crescer. E assim Deus nos abençoou e com a graça dele, o canal Vivências segue junto com vocês para mais uma reflexão. Peço que continuem divulgando os vídeos, convidando os seus amados e queridos para se inscreverem. Se cada um dos irmãos inscritos aqui pedir para mais um, daqui a pouco nós estamos com os nossos vídeos como referência de reflexão junto à plataforma do YouTube, com outros vídeos que também têm o mesmo conteúdo. Que Deus continue nos guardando, nos abençoando e nos mantendo unidos no canal Vivências por Ana Bonfim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou falar hoje, não tem um capítulo e um versículo em especial, mas sim 4 capítulos no livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. É uma história linda, eu gosto muito da história do profeta Jonas, e há algum tempo ela tem assim ativado meu coração para a situação que Jonas viveu, a demora que Jonas teve para entender o chamado de Deus para a vida dele. E é tão atual, é tão pontual. Nós temos tantos Jonas dentro de nós, em tantas áreas da nossa vida, e eu gostaria então que, quando vocês tivessem um tempinho, que vocês lessem os 4 curtos capítulos do livro de Jonas no Antigo Testamento. Jonas é ordenado por Deus para que vá a Nínive falar do amor de Deus, pedir ao povo que faça jejum, penitência, para que a misericórdia de Deus impere sobre o povo, para que haja uma conversão no coração de todos. Mas Jonas desobedece a Deus e segue um outro caminho, escondido dentro de um navio, e a hora que o navio pega alto mar, há muita onda alta, um grande perigo, a tripulação toda entra em perigo, e somente Jonas é que conhecia o Deus verdadeiro. A tripulação toda serviam a outros deuses. Então eles recorrem aos deuses deles e não acontece nada. Eles, descobrindo Jonas ali no fundo do navio, eles pedem para que Jonas professe a sua fé, de onde ele é, quem ele é, a que povo ele pertence. E quando Jonas diz que é um hebreu, eles pedem então, recorra ao seu Deus para que a gente não morra, porque nós estamos morrendo. Então Jonas pede para que eles lancem Jonas ao mar, porque ele é o culpado de tudo aquilo. E ele confessa que ele desobedeceu a Deus e conta toda a história. Então ele é lançado no mar, e aí Jonas é engolido por um grande peixe, que depois, mais adiante, esse peixe vomita Jonas às margens, e que são exatamente nas margens já próximo de Nínive. Chegando em Nínive, ele diz que se o povo não fizer jejum e não se converter, que a cidade será destruída em 40 dias. Todos jejuam, todos se convertem, e inclusive o rei se dispõe das suas vestes reais, se veste com panos de saco como todo mundo, e pede para que o povo fique 3 dias sem comer, sem beber, e que o mesmo vale também para todos os animais. Só que ao ver a misericórdia de Deus imperando sobre o povo, e de fato vendo a conversão dos ninivitas, Jonas também não se alegra e pede a Deus a morte, que ele prefere morrer do que viver. Primeiro ele foge, depois ele resolve obedecer, e quando obedece ele não gosta do que Deus faz. Então ele cria lá uma condição de cabana com algumas folhas para se proteger do sol, e aí no outro dia essas folhas já secaram, Deus permite uma planta que gera sombra para Jonas, depois Deus permite que uma lagarta venha e coma essa planta, e aí sopra um vento forte, esquenta a cabeça de Jonas, o sol queima a cara dele, Jonas se irrita e pede a morte de novo. Então Deus pergunta para ele: Jonas, por que você se irrita tanto? Por que tanta ira? Por que tanto ódio? Você acha mesmo que eu não teria misericórdia com os meus filhos, com esse povo que eu pedi para que você viesse anunciar a penitência para que eles me reconhecessem como Deus que salva? Então Jonas diz que está muito irritado mesmo.
E dentro do coração de Jonas, nós não sabemos exatamente o porquê, mas talvez nessa discordância, nessa ira do povo ninivita contra os hebreus, pudesse ter ali um familiar dele, um parente, alguém, um amigo muito querido, então ele trazia aquele ódio no coração. Só que aí Deus explica para ele que aquela planta que Deus permitiu que brotasse, que também a lagarta comesse, Jonas não cuidou, não podou, não regou, ela nasceu numa noite, morreu numa noite, e ele estava preocupado, querendo morrer por causa da planta. E o meu povo em Nínive não te incomoda que todos se percam? Você não olha para a minha misericórdia para com esse povo? Então Jonas não dá a resposta. Amados, eu tirei lições desses capítulos que eu gostaria de trazer para a nossa realidade. A primeira lição é que Deus nos capacita para que a gente ore também pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos. A misericórdia de Deus está para nós, está para todos os que Deus criou, para todos que Deus ama. Ele ama seus filhos de maneira incondicional e de maneira igual. E nós nos aborrecemos quando temos essa percepção de que o amor de Deus está sobre aqueles que nós não amamos tanto. É a primeira lição, o nosso egoísmo, querendo que Deus olhe apenas para nós e querendo que Deus use de bondade, de caridade, de misericórdia somente conosco. A segunda, Jonas precisou passar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, para que lá dentro ele fosse se voltando para Deus intimamente no coração, falando para Deus que ele estava arrependido, que ele tinha desobedecido mesmo, mas ele estava disposto a mudar de vida, para Deus dar a oportunidade de ele estar onde Deus havia mandado. É um período de 3 noites e 3 dias para Jonas. E para nós? De quanto tempo nós precisamos perante Deus para obedecermos quando Ele nos manda e nos ordena que a gente faça algo? De quanto tempo nós precisamos para obedecermos à voz do Senhor? E a outra lição que eu gostaria também de trazer para a nossa reflexão é que o centro desses 4 curtos capítulos é o grande amor de Deus por todos os seus. Deus sabe, Deus conhece e Deus entende as nossas fraquezas e as nossas iras em algumas situações, a nossa raiva de alguma coisa. Mas nós devemos olhar sempre para o grande amor de Deus por nós e por todos que Deus permitiu estar conosco. Amados, eu conversava há alguns dias com umas pessoas numa roda de amigos e tive a oportunidade, assim, num cantinho, conversando com 2 irmãzinhas que estão passando por uma situação familiar bem difícil. E na conversa uma delas disse assim: eu tenho orado para Deus fazer o que Ele quiser, mas se Deus não fizer nada também, cada um colhe o que planta. É tão comum nós ouvirmos isso, nós falarmos isso, mas uma coisa que eu entendo é que apesar de a gente colher aquilo que a gente planta, Deus também olha para o arrependimento do nosso plantio quando ele é mal feito, quando a semente não está pronta para ser plantada, quando a terra não está preparada e quando nós nos arrependemos e queremos plantar a semente certa, no terreno certo, para que a gente tenha a colheita certa. O amor de Deus por nós não é como o nosso pelos nossos. O amor de Deus é diferente porque ele é genuíno. Deus olha para o nosso coração quando ele se arrepende. Deus não olha para um coração pecador que está lá no passado. Deus olha para um coração arrependido hoje, que não quer cometer os mesmos erros, que não quer cometer as mesmas faltas, mas que tem ardentemente o desejo de acertar. Jonas não quis obedecer, fugiu para o navio. Depois foi jogado ao mar, chegou em Nínive. Declarou que em 40 dias, se o povo não se convertesse, a cidade seria destruída. O povo se converteu, Jonas não gostou, quis a morte, veio uma planta, fez sombra, depois veio o sol, queimou, ele também quis morrer. E Deus pergunta: para que tanta ira? Eu te mandei, você desobedeceu, se arrependeu, obedeceu. Deixe-me ser Deus, apenas ser Deus, e seja você aquele que obedece o que eu estou te mandando, Jonas. Eu tenho a bênção para você e tenho a bênção para os ninivitas. E aqui cabe também o trecho do filho pródigo, né? O que foi,
se arrependeu e voltou. E o que ficou do lado do pai, desfrutando de tudo, se irritou pelo amor que o pai deu para o filho que estava voltando. Então, amados, esse Jonas está dentro de todos nós. Precisamos olhar para o tanto de tempo que precisamos para ouvirmos o chamado do Senhor e para lapidarmos esse Jonas e fazermos a vontade de Deus na obediência, porque Deus não tem pedido muito para nós. Deus tem pedido aquilo que Ele sabe que a gente dá conta de fazer. Sabe aquela frase que Deus não nos dá o que nós merecemos, mas o que nós precisamos? Porque de fato, se Deus tiver que olhar para as nossas fraquezas, para as nossas misérias e dar para a gente aquilo que a gente merece, eu acho que a gente levaria um puxãozinho de orelha todos os dias. Só que não, nós temos alguns momentos que Deus puxa a nossa orelha e na grande maioria do tempo Deus usa de amor para nos corrigir. Amados, a Quaresma, como eu havia dito no vídeo passado, está nos dando essa oportunidade de tirarmos de nós esse lado rancoroso, desobediente, magoado, irado de Jonas e abrirmos espaço no nosso coração para que a graça de Deus transborde em nós e para que a gente obedeça. E por aqueles que nós apresentamos em oração, como os nossos inimigos, como os nossos desafetos, como as pessoas que às vezes torcemos para não encontrar, que o Senhor derrame bênçãos sobre elas também, que elas sejam guardadas de todo mal, de todo perigo, que Deus possa protegê-las, porque perante Deus nós somos todos irmãos. É um compromisso que Deus nos pede, para que a gente olhe para nós e olhe para os nossos. E ainda que nós não tenhamos afinidade com todos, Deus pede para que a nossa oração seja levantada para todos. Vamos pensar nisso e vamos deixar de copiar Jonas, copiar Tomé e olharmos um pouco para aquilo que Deus tem pedido de maneira particular para Ana, para cada um de vocês. São exemplos para nós, exemplo de Tomé, exemplo de Jonas. Mas aquele lado que não foi tão bom perante Deus até eles chegarem onde estão, que a gente não copie, mas que a gente copie apenas o lado bom. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Uma boa Quaresma para todos nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser.